Olá, galera do oitavo ano. Lembram do tema globalização? Eu vou dar uma passada rapidamente no livro aqui e na página 34 tem algumas perguntas, né? Vou ver se eu consigo chegar mais próximo ali da pergunta, né? Para ajudar um pouquinho, focar um pouquinho. Então aqui, essa é a análise do mapa. Daí tem que virar um pouquinho, não vai dar para focar muito, né? Explica a importância da utilização de critérios para a elaboração de uma regionalização do mundo. Essa seria a primeira questão, explicar quais são os critérios de elaboração para uma regionalização, né? No mundo inteiro nós temos tipos de regionalizações, né? Como comumente feitas, né? Quase respondi. A2. Aponte um exemplo de aplicação de uma regionalização no mundo. Certo? Então é para exemplificar, né? A primeira é o que seria a regionalização, a segunda é dar o exemplo. A terceira, quais critérios podem ser usados para a elaboração ou para elaborar, né, uma regionalização com base nos elementos naturais, né? Aí já são elementos naturais. Em seu livro, A Riqueza das Nações, de 1776, o economista e filósofo iluminista Adam Smith escreveu: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Então, a proposta é interpretar essa frase, né? Legal? Vamos trabalhar essas 4 questões. Rapidamente eu vou passar aqui o livro, né? Então, nosso livro começa falando em globalização. A ANASUR, né, é uma instituição, né, que engloba países da América Latina, né? E está localizada, aqui está dizendo que está localizada no Equador. Uma foto de 2018, né? Pelo chapeuzinho ali do trabalhador, dá para ver que foi construída por chineses, né? Então tem uma influência chinesa, essa organização, né? Regionalizar o mundo é agrupar os países com base em suas realidades naturais, econômicas e sociais. A regionalização permite identificar e analisar as condições socioeconômicas dos países. Esse será nosso primeiro tema de estudo. Em seguida, será estudada a organização dos países em blocos, importante para a compreensão das diversas formas de alianças políticas e econômicas existentes no mundo globalizado. Para encerrar, a unidade estudaremos o fenômeno de globalização por meio das redes geográficas de produção cada vez mais presentes no mundo, de modo a perceber como a globalização afeta a vida de muita gente. Essa é uma pergunta, né? Pode ser uma pergunta boa, né? Como que a globalização afeta as pessoas. Nós trabalhamos todas essas questões, né? Regionalização do mundo, a charge aqui mostrando os de cima e os de baixo, né? Os ricos e os pobres, que é uma forma de divisão do planeta, né? Os do norte e os do sul, né? Então a charge é mais para a gente pensar um pouquinho essa questão. Tem uma sombra ali. Estou aqui na minha churrasqueira, hoje tem um pouquinho de vento, é bom, sol. Vamos lá. Conceitos preliminares, né? Aqui nós temos os continentes, né? América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania. Muitos confundem pensando que
África é um país, né? África é um continente, legal? Existe um país chamado África do Sul. Aí também não dá, alguns lá, conversei com um angolano, ele disse, nem angolano me sinto, né? Porque ele tem a sua originalidade de povo nativo, né? Autóctones de Angola, disputando com o governo para ter o seu próprio território. Então, há essas questões de compreensão. E ele diz assim, o angolano, entre aspas, né, que então nós somos latino-americanos, seria isso? Deixaríamos de ser brasileiros, né? Os indígenas não se sentem brasileiros? Como é que os indígenas se sentem, né? Índio do Xingu se sente xinguano, Yanomami se sente Yanomami, e assim por diante. Guarani se sente Guarani. Estado, território, soberania nacional, né? Tem a ver com essas fronteiras e territórios, né? Legal? O Brasil tem o seu próprio território, né? Existe a visão eurocêntrica, tá aqui no ladinho, eurocêntrica centrada na Europa, que interpreta o mundo segundo valores ocidentais europeus. Isso vem do período colonial, né? Então, 300 anos de colonização portuguesa. Então, esse eurocentrismo, né? A própria Espanha colonizou. Legal? O papel do Estado. As esferas. Estou gravando. A esfera internacional e a esfera local. Então, a organização do governo, monarquia, república. Então, período colonial era monarquia. A partir da proclamação da república nós temos república, né? Então, regime de governo. Aí entra a questão democrático ou autocrático. O caso do monarquia era autocrática, né? Sistema de governo parlamentar, presidencialista. No Brasil nós somos presidencialistas. Na Inglaterra tem a primeira dama, né? Primeira ministra. Legal. Então, Estado-nação. Aqui tem um exemplo parecido com aquele que eu falei do angolano. Aqui no caso, os curdos, né? Chamada população curda, para ver. Então, aqui tem vários países, né? O território curdo está dentro da Turquia, da Síria, do Iraque, o Irã, né? E a Armênia, certo? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 países, mas o território, essa população, ela está disputando o seu território e os países acabam dominando. Então, pensar em nacionalidade nesse caso, os curdos não têm uma nacionalidade, né? Porque não tem um território, digamos, aceito, né? Ou a ONU não declarou como território, né? Internacionalmente não tem uma convenção dizendo que é. Então a nacionalidade curda fica prejudicada, né? Legal? Assim como os povos nativos na África também ficam sujeitos ao país, no caso colonizador, né? Ou o país independente, né? No caso da Angola se torna independente de Portugal, né? E aí tem territórios que mesmo tempo que são angolanos, né? Ou no caso dos curdos, dá no mesmo sentido, de estarem em países diferentes, povos nativos de um determinado lugar. O que é regionalização, né? Então, a ideia de regionalização. Cada fenômeno geográfico, seja natural, como relevo, clima, vegetação, ou social, como crescimento populacional, migração ou a urbanização, possui uma localização e uma extensão. Isso significa que podemos localizar os fenômenos geográficos
identificar a sua abrangência espacial e, às vezes, um mesmo espaço combina fenômenos geográficos distintos de modo particular, conferindo-lhes especificidade, né? Então, regionalizar é dividir o espaço de acordo com a presença de mais fenômenos naturais, sociais, que caracterizam uma região, diferenciam das áreas em seu entorno. Esse recurso é muito usado para ocupar países e apresentar características comuns. Como o mundo é muito diversificado, foram criadas diversas formas de regionalização. Legal? Regionalizar para quê, né? Uma regionalização é útil para diversos fins. Ela serve como ponto de partida ou de chegada para a realização de estudos das relações entre fenômenos para orientar políticas públicas de conservação ambiental ou políticas públicas sociais para planejamento de investimentos de empresas privadas, entre outros. Legal? Aqui está falando de organizações internacionais como a ONU, a ONU seria a Organização das Nações Unidas, né? OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né? Agora está se falando na Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? Em relação ao coronavírus, né? Legal? Aí na página 18 aqui, né? Vamos para 19. Na página 19, formas de regionalização. Então aqui nós temos uma forma de regionalização que é a questão natural, que são bacias sedimentares, dobramentos modernos, maciços antigos, escudos antigos, né? Tá legal? Então, desdobramentos modernos são essas montanhas, né? Mais recentes, né? Onde ainda acontece os vulcões, né? Lembram? Essa seria na parte da geologia. Na parte da pluviosidade, que é as chuvas, né? Aqui nós temos onde chove menos, no caso no deserto, né? Saara, né? Que é mais visível, né? Aqui no sul, na Antártida, né? Antártica. Ártico, é Ártico. O oceano glacial. Aqui na Austrália também dá para ver que tem um ponto bem forte, no sul da África também, no continente africano também. E onde chove muito, né? 2.000 milímetros, né? Nós estamos numa área que chove bastante, tá vendo? Né? A Amazônia também chove bastante, né? Legal? Assim como na Ásia também chove bastante, ó. Bastante chuva. Então são territórios que a gente pode localizar. Então esse seria o natural. Aqui nós temos os domínios morfoclimáticos. Aí há uma análise de biomas, né? E que tem a ver com o clima, né? Como que a floresta e o clima formam, né? Esses morfo de forma, né? Então é uma formação, né? Então se aqui nossa região que chove bastante, né? Vamos analisar a nossa região que chove bastante. Ele está no tropical atlântico, né? Esse é o nosso Tem alguém querendo falar comigo aqui pelo telefone, mas acho que desliguei. Atrapalha, né? Vamos lá, tem uma sombra. Vamos aproveitar o sol. Então, o morfoclimático aqui do nosso tropical atlântico, né? Se pegar mais aqui a região serrana de Santa Catarina, PC, Lages e Curitiba, planaltos e araucárias, né? São locais mais frios, né? Legal? Altitude, né? Eles têm a araucária. Então são domínios morfoclimáticos diferentes. Legal? Aqui no litoral tem a formação morfoclimática que também tem relação com as chuvas, né? Se tem chuva, já estamos em 14, 15 minutos. Vamos para
Nós vimos esse aqui sobre a temperatura, né? Essa temperatura em janeiro. Opa, deixa eu arrumar ali. Dá para aproximar um pouco. Eu não estou segurando o celular, porque daí treme e ao mesmo tempo também cansa a mão, né? Então, nesse caso aqui, planífero temperatura em janeiro, a publicação foi em 2013, deve ser um 2010 por ali. Então, nós temos aqui a linha do Equador, que a gente sempre pensa que é uma linha reta, né? Mas na realidade ela não é uma linha reta, está em próximo de 30 graus centígrados, né? Legal? Então, quanto mais ao sul e ao norte, você tem a diminuição do clima, né? Então, seria mais ou menos essa questão, que tem a ver com a influência, que vai influenciar, o clima vai influenciar, a temperatura vai influenciar na forma climática, né? Assim como a vegetação. E aí aqui nós temos o domínio morfoclimático do Brasil, né? Então, se nós estamos aqui chamados mares de morros, que é a nossa região, né? Também conhecida como subtropical úmido, né? Legal. Araucária, que ele estava colocando, né? Mas nós temos o Amazônicos, nós temos o Nordeste, a Caatinga, né? E temos aqui o Cerrado, né? E as outras faixas de transição, né? Pradarias lá no sul, né? Que é divisa com Argentina e Uruguai, são pradarias, são planos. Legal? As nossas chuvas acabam contribuindo na formação do nosso território, né? Página 22, está mostrando aqui que nós conversamos sobre o PIB. Então aqui ele está falando de uma linguagem, né? Anamorfoses, né? Anamorfoses tem a ver com a forma, né? Novamente falando de forma, né? Então aqui nós temos a forma da população, né? Lá na Ásia você tem o continente asiático uma população maior, aqui na América Latina e da América do Norte menos população, e nesse de baixo dá para comparar a população com o PIB, quantidade em dinheiro, né? Que agora com o coronavírus isso não importa muito ter dinheiro, porque se não tem onde comprar, também não adianta, né? Vamos lá, então, passando para a questão aqui, população economicamente ativa, esse mapa aqui da página 23 já, se alguém tiver o livro, dá para acompanhar. Ali tem mulheres com 15 anos ou mais economicamente ativa, menos de 27%, que seriam o norte da África, o sul da Ásia, né? O pessoal da Índia lá está numa situação complicada, né? De 27 a 44, né? Tem alguns territórios meio ruim de enxergar aqui. O caso do Brasil, de 44 a 53%, México também, Argentina, né? Aí dá mais fácil para identificar esses países. De 53 a 61, né? Aí dá para ver alguns países um pouquinho ruim de identificar. Os Estados Unidos, não, os Estados Unidos está em mais de 61% de mulheres, né? É isso? Não, os Estados Unidos acho que está, a cor dele, é a África que está mais de 60% na África, que as mulheres participam. Vários países da África, há uma participação maior das mulheres. Os Estados Unidos está entre 53 e 61. Legal? Então dá para fazer essas comparações. Esse daqui, participação dos homens, no caso do Brasil, 70 a 76%, né? Então dá para a gente ver, comparar. Se no Brasil está 70%, então lá no outro nós estamos em torno de 40%, né? As mulheres, né? 30, 40%, né? De participação das mulheres. É bom olhar vários mapas, né? Para checar. Primeira e segunda
de terceiro mundo, né? Que é uma visão que se tinha da geografia nos anos 80 e nos anos 90, pós período militar. A regionalização possíveis no mundo pós-Guerra Fria. Aqui há esses conceitos de regionalização do espaço mundial, né? Desenvolvido, ricos, elevados por pessoa, elevado padrão de vida, desenvolvimento tecnológico, sede de empresas transnacionais. Aí na segunda fileira aqui, emergentes ou em desenvolvimento, pobres, baixa renda por pessoa, baixo padrão de vida, desenvolvimento tecnológico, mediano, presenças de indústrias. Porque tem mão de obra barata, né? Subdesenvolvidos ou menos avançados, pobres, baixa renda por pessoa, baixo padrão de vida, grande dependência tecnológica, economia primária e exportação. No caso do Brasil, tem a exportação, né, de soja, né? Mas é industrial, né? Então, a presença da indústria. E no caso da África, tem a exportação de alguns produtos primários, né? Na realidade, é mais a questão do diamante, o ouro, né? Extrativismo mesmo, né? O mundo, né? Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, né? A robótica, justamente no capitalismo financeiro. Nós estamos vivendo com esses dois dilemas, né? Para a humanidade, né? Ao mesmo tempo que nós temos bastante recurso financeiro concentrado, a dispensa da mão de obra, né? Então, diminui a população economicamente ativa. E também a expectativa com todo o investimento em saúde, temos aí a expectativa de vida, né? O IDH, o índice de desenvolvimento, no caso do Brasil, 75 anos, o nosso investimento em saúde chega a 9%, né? São dados de 2018. Enquanto que nos Estados Unidos, 78 anos, 16%. Quer dizer, nós temos 3 anos de diferença, expectativa de vida, e investimos a metade que os Estados Unidos investem. Quer dizer, nosso investimento tem um retorno maior. Beleza? Norte e Sul, aquele mapa ali está falando, já falamos um pouquinho. Então, o que é o Norte, o que é o Sul? A Austrália está junto com o Norte, o Japão, né? A Rússia, a Europa, os países da Europa, né? Não, a Europa não é um país, Estados Unidos e Canadá, né? O México, assim como o Brasil, América Latina, continente africano e asiático, estão no Sul, que é uma teoria de divisão, né? Entre ricos e pobres, que era a charge lá no início. Legal. Aqui temos um mapa de regionalização de renda per capita. Deixa eu tirar a luz, tá um pouco com luz aqui. O sol está se movendo, está dificultando aqui a luz. Aqui nós temos por renda per capita, né? No caso do Brasil, deixa eu olhar bem a cor. Ele está de 52 a 70 dólares, né? É isso tudo? Não, 35 a 52. 35. Os Estados Unidos aqui está aqui no 18 a 24, né? Assim como a China, né? Também está nessa situação. Boa situação, né? O caso do Brasil, ele está... Essa cor aqui atrapalha um pouco, né? Um pouquinho ruim de enxergar isso aqui. Legal? Essa é a renda per capita em dólar, né? Legal. 35 a 52. Pela cor é isso. No caso do Brasil. Renda per capita é por pessoa, né? Aqui tem uma análise que a gente fez na sala
sobre a questão do dólar, né? Porque o dólar, que é a moeda dos Estados Unidos, é tão importante no mundo todo. E por que não é o euro ou o peso argentino, né? Então há uma questão de uma crise que aconteceu no mundo inteiro, a crise de 29, a partir de 1929 os Estados Unidos não usou mais o ouro como peso, né, de lastro, né, da moeda, e passou a emitir moeda, né? E aí a confiança no dólar passou a ser internacionalizada, né? E aí é a equiparação do dólar. A equiparação do dólar é um problema porque daí se aumenta o preço num lugar, aumenta em todos os lugares, né? Isso é principalmente os Estados Unidos, a Bolsa de Valor de Nova York acaba colocando isso. Está falando em nota promissória, câmbio, né? Câmbio é a operação de troca de moeda de um país pela moeda de outro país. Então você cambeia, né? Você troca, né? Nota promissória é um documento que representa a promessa de pagamento, né? Legal? Banco Mundial, objetivos e crítica. O Banco Mundial foi criado em 44, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Esse é um açude no Ceará, financiado pelo Banco Mundial, destinadas a combater a seca, deslojamento de moradores e tornar a água imprópria para consumo. Quer dizer, ao mesmo tempo que se acha uma solução, se criam problemas, né? Nem sempre a solução que vem de cima é a solução para o pobre, né? Aqui é a questão novamente da forma, né? Está se falando aqui de taxas de emissão de gás carbono. Então o Brasil, América do Central, emite menos CO2, os Estados Unidos emite mais, a China mais ainda, a Europa está no meio, né? A África pouquíssimo, né? A Austrália também, menos. Então a emissão de CO2, como que é o formato, o tamanho de cada país, né? Legal? Vamos ver. E aí chegamos, página 32, está colocando aqui desigualdade socioespacial, como que é o comércio de rua, cidade de Nifa, Niger, e aqui no Oslo, em Noruega, né? As duas fotos são uma de 2016 e outra de 2017. Aqui no caso está mostrando investimento do Banco Mundial, né? Na agricultura, na pesca, silvicultura, no caso brasileiro, né? Mineração, indústria e comércio, administração de pública, direito e justiça, transporte, água, saneamento, proteção contra a inundação, proteção social. Então, o Brasil inteiro tem investimento do Banco Mundial. O problema do investimento do Banco Mundial é porque é em dólar. Com a desvalorização do real e a valorização do dólar, se paga mais caro, né? Então, Santa Catarina tinha uma dívida de 1,5 bilhão, passou para 20 bilhões porque pegou dinheiro emprestado em dólar, em vez de pegar do BNDES, que era em real. Então, voltamos para a página 34, pratique, né? Explique a importância da utilização de critérios para a elaboração de uma regionalização do mundo. Aponte um exemplo de aplicação de uma regionalização no mundo. Quais os critérios que podem ser usados para a elaboração de uma regionalização com base em elementos naturais. E em seu livro A Riqueza das Nações, 1776, o economista, filósofo e iluminista Adam Smith escreveu: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Interprete essa frase. Então, o que Adam Smith está falando sobre a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes? Eu vou passar essas perguntas lá na plataforma. Aqui só foi ilustrativo para vocês pensarem um pouquinho e mentalizando as ideias. Beleza? Chegamos em 30 minutos.
bastante tempo. Obrigado aí, até o próximo.